Nosso destino é abandonar o planeta Terra porque não temos outra escolha. Esta talvez venha a ser a maior de todas as aventuras jamais vividas pela raça humana. Os primeiros passos serão pequenos. Acho que o destino final para os seres humanos será o planeta Marte. Penso que é lá que existem os elementos dos quais somos formados: carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. E acho que é provavelmente o lugar que tentaremos tornar habitável. Ou, pelo menos, ter algumas habitações para serem usadas no futuro. Em cerca de 200 ou 300 anos poderá ser possível viver em Marte. Em alguns milhares de anos, Marte poderá ser terraformado, com uma atmosfera semelhante à da Terra. Mas essa será apenas uma solução provisória. Quando o Sol morrer, teremos de viajar para muito mais longe, para além do sistema solar. O próximo sonho grandioso que certamente ocorrerá aos nossos descendentes após chegarem a Marte e lá estabelecerem algumas bases ou coisas do gênero será esta ideia: podemos alcançar um planeta semelhante à Terra que gira em torno de outra estrela? A cada ano, os astrônomos descobrem mais e mais novos planetas orbitando ao redor de estrelas distantes. Quase que literalmente, existem mais estrelas no universo visível do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E acreditamos que provavelmente a maioria dessas estrelas possuam planetas. Portanto, existe no universo um número potencialmente muito maior de planetas do que até mesmo de estrelas. Assim sendo, o potencial de lugares como esses é fantasticamente grande. Nós já descobrimos, por acaso, grandes planetas do tamanho de Júpiter orbitando próximos a outras estrelas e sóis, não muito distantes daqui em termos astronômicos. A existência desses planetas, portanto, é uma prova de que os planetas são mais comuns do que alguns supunham. Espera-se que em breve um planeta semelhante à Terra seja descoberto. Creio que as chances de encontrar ambientes semelhantes ao da Terra são muito grandes devido à grande quantidade de lugares em potencial que existem por aí. Repetidamente iremos encontrar muitos lugares que terão ambientes como os da Terra. Mesmo que encontremos um planeta igualzinho à Terra, será necessário viajar enormes distâncias para chegar até ele. Estamos apresentando O Mundo Natural. É difícil imaginar a distância até a estrela mais próxima. Se a distância entre a Terra e o Sol for de cerca de 1,5 metro, nesse caso o Sol terá apenas o tamanho de uma bolinha de gude, de 1 centímetro de diâmetro, e a Terra será pouco maior do que a espessura de uma folha de papel. Nossa estrela mais próxima estará a mais de 450 quilômetros de distância. Se estivesse dirigindo um carro a 80 km por hora rumo à estrela mais próxima, você levaria mais de 50 milhões de anos para chegar até lá. Os maiores foguetes levariam quase 100 mil anos. Tomando como exemplo a espaçonave Voyager, que passou a viajar a 60 mil km por hora depois que deixou o nosso sistema solar, ainda assim levaria cerca de 80 mil anos para se chegar lá. A coisa mais veloz que existe é a luz, e ela leva mais de 4 anos para chegar até lá. Mesmo que pudesse viajar à velocidade da luz, ainda assim uma espaçonave levaria muitos milhares de anos para cruzar nossa galáxia. Gerar energia suficiente para percorrer essas enormes distâncias é um problema. Devido a essas grandes distâncias, fica realmente muito difícil viajar pelo espaço com nossa tecnologia de foguetes convencional. Foguetes utilizam agentes propulsores para impulsão, o que posso ilustrar com este balão. O ar contido aqui é propelente, e quando é liberado, impulsiona o balão na direção oposta. E essa é a maneira como funciona um foguete. E para ir muito longe, são necessárias grandes quantidades de propelente.
O problema com a propulsão é que temos que carregar o combustível a bordo. Mas o combustível pesa, ele é sólido e, portanto, quanto mais combustível você tem, mais combustível você precisa para a propulsão do combustível. À medida em que aumenta a velocidade, tem que levar mais combustível para atingir essa velocidade. Então, você tem que levar também mais combustível ainda para impulsionar aquele combustível àquela velocidade. Só para dar um exemplo, se você quisesse mandar alguma coisa do tamanho da Orbiter até a nossa estrela mais próxima, escolhesse se deslocar a uma velocidade tranquila para chegar lá em 9 séculos, usando os foguetes que equipam essa nave, não haverá massa suficiente em todo o universo que possa servir de propelente nesse caso. O outro problema é a velocidade. Somente se viajarmos a velocidades incrivelmente altas, será possível alcançar um novo lar num período de tempo razoável. Parece, porém, existir um limite cósmico de velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. Se Einstein estava certo, viajar através da galáxia será quase impossível. Einstein fez grandes progressos com suas teorias, mas o trabalho ainda não acabou. Há uma porção de coisas que ainda não entendemos completamente. Einstein fez muitos avanços, mas não chegou até o fim. Existem ainda muitos problemas não resolvidos. Acredito que no universo existem mais coisas que não conhecemos do que realmente conhecemos. Se houver um limite cósmico de velocidade, as jornadas a planetas longínquos levarão milhares de anos. O único modo de transportar a raça humana será a construção de arcas espaciais, naves gigantescas que carregarão gerações de seres humanos. Dentro de poucos milênios, serão construídas enormes arcas espaciais. Cada uma dessas naves terá o comprimento de vários quilômetros, com capacidade para milhares de pessoas. Devido às distâncias tão fantásticas, essas arcas levarão séculos ou mesmo milênios para chegar a seus destinos. Gerações inteiras de seres humanos viverão e morrerão a bordo dessas naves gigantescas. Essa é uma viagem só de ida. Acho que fica bastante evidente que não teremos missões espaciais de ida e volta às estrelas mais próximas. Acredito que se vamos viajar para fora de nosso sistema solar, a única maneira de fazê-lo é pensar só na ida e não planejar a volta. Se esse é o caso, não importa o tempo que demore para se atingir o destino e poderemos, portanto, fazer a viagem mais devagar. Assim, penso que o futuro das viagens espaciais é ir para onde nenhum homem jamais foi, sem jamais se preocupar em regressar. Cada arca será uma cidade autossuficiente. Quando viajamos pelo espaço longínquo, não há como fazer resgates nem consertos. E, portanto, se alguma coisa sair errada e você não estiver preparado para fazer os consertos a bordo, não haverá saída. Também haverá problemas de saúde a serem superados. A gravidade zero faz mal ao corpo humano. A fisiologia humana é afetada em todos os seus aspectos e, em alguns casos, com consequências dramáticas. Os músculos enfraquecem, os ossos se desgastam. O coração diminui de tamanho e o sistema imunológico começa a falhar. Até mesmo as células sanguíneas mudam de forma. Os pioneiros espaciais do futuro terão de lidar com uma aceleração imensa. Durante a decolagem, os astronautas de hoje enfrentam uma força de apenas 3G. Nas futuras missões espaciais, será muito pior. A força da aceleração poderá vir a ser insuportável. Eu posso acelerar você muito rapidamente, mas o problema é que você morrerá no processo. Se eu acelerar muito rapidamente, será comprimido contra o seu assento e ficará achatado, como uma panqueca.
Quando se acelera até a velocidade da luz, tudo pode acontecer. Os próprios átomos em nosso corpo poderiam inclusive se romper. O espaço está repleto de perigos extremos. Trata-se de um ambiente hostil. Está repleto de radiação letal. 5 grays de radiação sobre um corpo humano irão matar 50% dos indivíduos expostos. 6 grays significam morte certa dentro de poucas semanas. Teremos que enfrentar esse problema com qualquer espaçonave que venhamos a construir, seja produzindo um enorme campo magnético próprio que desviará as partículas para longe ou sendo protegidos por grandes quantidades de matéria. Se não fizermos isso, as pessoas dentro da nave terão uma expectativa de vida muito pequena devido ao câncer. O espaço também pode prejudicar nossas mentes. Do ponto de vista psicológico, muita coisa poderá acontecer quando tivermos arcas espaciais. Sabemos, através da experiência da Estação Espacial Mir, por exemplo, que astronautas confinados em pequenos espaços começam a desenvolver não apenas atrofia física, mas também problemas mentais. Alguns astronautas experimentam grave desorientação mental. Longos períodos vivendo num espaço confinado a milhares de quilômetros de casa podem deixar graves sequelas. Esperamos que quando tivermos arcas espaciais, elas possuam instalações muito luxuosas e confortáveis. Esperamos também que ofereçam bastante espaço individual para que as pessoas não fiquem loucas, como alguns dos nossos astronautas quase ficaram durante as longas missões na Estação Espacial Mir. Outro problema potencial é o da endogamia crescente. O pior problema de se colocar uma porção de gente numa grande nave espacial com destino a um outro sol é a depressão da endogamia. E é sabido que isso conduz a altos níveis de doenças genéticas. E, de fato, um dos tipos de patologia mais frequentemente associado às doenças genéticas é a deficiência intelectual, algumas vezes bastante grave. Assim, pode acontecer de colocarmos a bordo da espaçonave nossos melhores e mais brilhantes indivíduos. Mas 250 anos depois, é possível que tenhamos indivíduos de competência medíocre que não façam a menor ideia de que tipo de coisa habitam, de que se trata de uma espaçonave e que está se dirigindo para um outro sistema solar. O desafio das viagens ao espaço sideral será imenso. O século XX foi o século da física. Vimos a bomba atômica, os foguetes, as viagens espaciais, a fissão do átomo. O século XXI será o século da biologia. A raça humana está em vias de controlar seu futuro genético. A questão fundamental nisso tudo é se poderemos ou não usar a biotecnologia para interferir na forma humana, de modo a podermos suportar os rigores das viagens espaciais interestelares. Os primeiros passos na recriação de seres humanos já foram dados através da engenharia genética. Os seres humanos são em grande parte controlados por genes. Eles controlam o corpo, a saúde e até mesmo o comportamento. Esse código genético é armazenado em cromossomos localizados no interior das células. Alguns dos genes estão ligados a moléstias e estão sendo substituídos por genes saudáveis. Muitas pessoas acreditam que a terapia genética será a quarta revolução na medicina. A primeira revolução foi basicamente água limpa, o tratamento do esgoto e outras coisas. A segunda revolução foi a cirurgia com anestesia. A terceira revolução foram as vacinas e os antibióticos. E a quarta revolução está prevista para ser a terapia de genes, porque ela tornará possível a cura das doenças. No futuro,
apenas será possível criar pessoas mais saudáveis, mas também aperfeiçoá-las para torná-las perfeitas. Chegará o tempo em que seremos capazes de inserir não apenas um gene, mas 10 ou até mesmo 100 deles. Talvez possamos inserir um cromossomo artificial com 1000 genes. Nesse ponto, teremos a capacidade de modificar nossas características de quem e o que somos como seres humanos. Sem o uso controlado da engenharia genética, talvez seja impossível abandonar o planeta para sempre. A primeira coisa que as pessoas farão será se certificar de que suas crianças tenham genes que proporcionem uma boa saúde e que as façam mais felizes e mais bem-sucedidas. E então iremos prover nossas crianças com genes que nos permitam a nossa expansão no universo. E a partir daí estaremos controlando e dirigindo a nossa própria evolução. A manipulação genética poderá trazer proteção à radiação cósmica. A ideia provém da observação dos organismos mais simples da Terra, tais como os mexilhões encontrados nas profundezas do mar, que já aprenderam como sobreviver a altos níveis de radiação. Estamos descobrindo, para nossa surpresa, que esses organismos monocelulares, quando atingidos por radiação, podem algumas vezes ter seu DNA fragmentado. E então, aí está o milagre. Eles reparam os danos. Eles possuem mecanismos que lhes permitem consertar o DNA fragmentado. Se pudermos extrair os genes que nos dão o modelo utilizado para o reparo do DNA, poderemos incorporá-los ao nosso organismo a fim de reparar os danos resultantes das radiações e nos tornar resistentes a formas de radiação que normalmente matariam as células ou induziriam ao câncer. A criogenia também pode vir a ser uma alternativa viável para permitir a sobrevivência durante as longas jornadas no espaço. O processo de congelamento de corpos humanos, conhecido como criogenia, foi desenvolvido nos anos 60. Corpos humanos eram congelados logo após a morte e guardados em nitrogênio líquido a 270 graus abaixo de zero. Quando a medicina tivesse avançado a um estágio em que a cura fosse possível, eles seriam descongelados. Já o congelamento de indivíduos vivos é muito mais difícil. Quando o tecido humano é congelado, formam-se cristais de gelo no interior das células, os quais então se expandem e causam a ruptura das membranas celulares. O tecido perde sua forma quando o corpo é descongelado. Mas alguns animais conseguem, por natureza, sobreviver ao congelamento. Dentro de suas células, esta tartaruga, a Chrysemys picta, produz um anticongelante natural, a glicose, que impede que cristais letais de gelo se formem, matando as células. Cientistas tentam descobrir se a mesma técnica poderia ser empregada no congelamento de seres humanos. Nossas células não podem suportar o anticongelante feito a partir da glicose. Mas uma vez que já foram inventados, desde que a mãe natureza já criou anticongelantes para peixes e para rãs, por que não simplesmente modificar nossos genes, de modo que nós também possamos resistir aos rigores da animação suspensa? Em vez de congelar o corpo humano, talvez fosse possível hibernar. Eu suspeito que os mamíferos que hibernam são capazes de fazê-lo devido a componentes genéticos que nós não possuímos. Porém, é provável que farmacologicamente possamos copiar esses efeitos. O Dr. Hartung acha que a droga tetradotoxina possa ser a resposta. Ela é encontrada em peixes que podem inflar o corpo, como o baiacu, e utilizada no Haiti em cerimônias voodoo para criar zumbis. Ela pode ser usada para colocar animais que não hibernam em estado de animação suspensa. Em experiências, a droga permite que um rato seja resfriado até que seu coração pare de bater. Ele pode ser mantido nesse estado por 4 horas e então revivido através de um lento aquecimento. A droga mantém protegidos o cérebro e os tecidos do rato. Sem ela, o rato morreria. Em teoria, a tetradotoxina ou as drogas similares poderiam ajudar os seres humanos a sobreviver aos rigores das longas jornadas espaciais.
Os recursos necessários para manter um mamífero em hibernação num voo espacial não seriam tão grandes, porque o principal requisito é mantê-lo frio. E no espaço, isso raramente é um problema. Alguns membros da tripulação seriam mantidos em atividade para que pudessem manter os demais viajantes espaciais em estado próximo ao congelamento e se assegurar de que tudo esteja em ordem no momento de trazê-los de volta à vida normal. Os astronautas seriam mantidos em estado de animação suspensa durante vários anos, talvez décadas. Eles chegariam ao seu destino jovens e saudáveis. Mas enviar adultos pode não ser a resposta. Por que não simplesmente congelar embriões? Essa é uma tecnologia que já foi aplicada. Por que não simplesmente congelar embriões de forma que em algum momento possamos incubá-los no espaço e fazê-los nascer e crescer até se tornarem humanos adultos e aí então desembarcá-los em algum planeta distante? Estamos apresentando O Mundo Natural. A solução derradeira para as viagens interestelares pode ser o retardamento do processo de envelhecimento. Se o tempo de vida puder ser bastante aumentado, cobrir as fantásticas distâncias até as estrelas numa única geração será uma realidade. As viagens interestelares ainda estão longe de acontecer. Estamos falando de séculos, talvez milênios. Por que não simplesmente prolongar a duração da vida humana? A princípio, isso parece ultrajante. Quem, senão Deus, poderia controlar a duração da vida humana? Entretanto, nos últimos 5 anos, tem havido um grande número de descobertas estarrecedoras, à medida em que desvendamos gene por gene a base genética do nosso processo de envelhecimento. O envelhecimento não ocorre porque os corpos se desgastam, é um mecanismo genético. Pode-se dizer que, num certo sentido, estamos programados para morrer. Cada célula do nosso corpo sabe quando é chegado o seu momento de morrer. Imagine um despertador. As células se dividem 50 vezes e depois de 50 vezes o despertador dispara e diz: é hora de morrer. Se existe um programa para a morte, então, reprogramando o código genético, podemos ser capazes de prolongar a vida. O Dr. Rose tem estudado o envelhecimento na mosca das frutas, a Drosophila. Isso mudou radicalmente sua visão do processo de envelhecimento. Quando me engajei na pesquisa do envelhecimento há mais de 20 anos, como a maioria das pessoas, eu pensava que o envelhecimento era algo impossível de ser mudado, que era algo definitivo. Agora, após haver duplicado o tempo de vida de um organismo experimental, eu não acredito mais nisso. Acredito que o processo de envelhecimento é algo que pode ser alterado através de modificações genéticas. Ele desenvolveu uma mosca que vive o dobro do tempo. Estas moscas demonstram que cientificamente não existe nenhum obstáculo para o adiamento do processo de envelhecimento de qualquer organismo. Cientificamente não há nenhum empecilho. Em poucos milênios, os astronautas serão capazes de viver por centenas, talvez até mesmo milhares de anos. Não creio que haja qualquer limite fundamental para a duração da vida humana. Daqui a 2000 anos, poderemos estar vivendo por 500 anos. No futuro, a genética do envelhecimento será desvendada e o homem terá a posse de um elixir da juventude que irá zerar o relógio humano. Entretanto, para jornadas interestelares, uma vida mais longa pode não ser a solução definitiva. É possível que tenhamos que redefinir o conceito do que é ser humano. Quanto menor a espaçonave, menos combustível é necessário. A quantidade de carga útil será limitada. Corpos humanos volumosos serão um desperdício de espaço. Fala-se na hipótese de que as futuras tripulações espaciais serão compostas por astronoides, astronautas cujos corpos são perfeitamente adaptados aos voos espaciais com ausência de gravidade. Esses viajantes espaciais geneticamente criados passarão suas vidas inteiras no ambiente sem gravidade do espaço interestelar. Eles serão pequenos, leves e, em vez de pernas, terão um par de braços a mais.
Isso pode parecer uma visão muito extremista do futuro, mas os cientistas já conseguem criar versões novas e às vezes questionáveis de algumas criaturas. Tornou-se tão fácil manipular o genoma da mosca que é possível mudar os genes de posição e ativá-los ou desativá-los em posições onde eles normalmente não estariam presentes. E assim, os cientistas podem criar as coisas mais aberrantes, como moscas que têm pernas saindo de suas cabeças ou olhos espalhados por todo o corpo, porque entendemos como funcionam os genes. Podemos manipulá-los muito facilmente nas moscas e fazer com que se desenvolvam das maneiras mais bizarras. Existem conjuntos especiais de genes que controlam o formato do corpo da mosca. Os cientistas descobriram agora genes semelhantes nas células humanas. Nos anos 80, os geneticistas ficaram chocados ao descobrir que os mesmos genes que controlam o desenvolvimento da mosca também existem dentro do genoma humano e também controlam o desenvolvimento humano. Algum dia, os engenheiros genéticos serão capazes de criar novos tipos de seres humanos. Sabemos que a manipulação genética de embriões humanos é possível porque já foi aperfeiçoada com embriões de outros mamíferos, incluindo camundongos e porcos. E todos os embriões de mamíferos são essencialmente os mesmos. E no caso do camundongo em particular, temos uma tecnologia incrível. Somos capazes de modificar os genes que controlam seu desenvolvimento. Assim, podemos de fato produzir camundongos com um número errado de pernas, ou podemos produzir camundongos com orelhas extras ou então sem olhos. Podemos alterar o desenvolvimento do camundongo de qualquer maneira que se possa imaginar. Alguns experimentos extraordinários têm sido desenvolvidos, embora seus propósitos possam parecer obscuros. Esses mesmos tipos de mudanças genéticas poderiam teoricamente ser realizados com embriões humanos. Elas não serão realizadas porque não é ético fazê-lo. Contudo, não existe nenhuma razão científica para que não possam ser feitas. Essa tecnologia está ainda em sua infância, mas em breve será possível criar seres humanos capazes de viver no espaço. E daqui a algumas poucas centenas de anos, serão desenvolvidos seres humanos capazes de sobreviver em diferentes planetas. Se as pessoas decidirem abandonar a Terra para viver num planeta diferente, elas projetarão seus filhos para serem capazes de viver melhor naquele planeta, sabendo que será lá que eles irão crescer. Não haverá limite para o que pode ser feito para se modificar o código genético humano. Poderíamos, em teoria, tomar qualquer coisa viva existente que tenha sido criada por genes e introduzi-la num ser humano. As possibilidades são inúmeras. Genes de cupins para que possamos comer madeira, genes de plantas para podermos transformar a luz do sol em energia e até mesmo genes de animais de pelo denso para nos manter aquecidos. No futuro, existe a possibilidade de alterar o embrião humano de maneira a criar um ser humano que possa sobreviver muito bem em Marte, num ambiente com nível de oxigênio extremamente reduzido. Qualquer coisa é possível. E aí, algumas pessoas dizem, isso nunca irá acontecer, essa projeção é muito forçada. Mas não é a ciência que está nos limitando. A ciência, de fato, não apresenta limites ao que podemos fazer. Serão as próprias pessoas que irão decidir se querem ou não fazer isso. Existem visões nas quais humanoides geneticamente desenvolvidos colonizam novos mundos. Seus corpos serão perfeitamente adaptados ao mundo em que vivem. Em planetas com baixa gravidade, eles terão esqueletos altos e alongados. Sua pele será seca e escamosa para protegê-los de raios e radiações cósmicas letais. Seus olhos serão protegidos por pálpebras secundárias. Eles não respirarão ar. Em vez disso, beberão líquidos que contêm oxigênio e os processarão em seus fígados. Imagina-se que daqui a 10 mil anos, nossa galáxia será habitada por muitos tipos diferentes de humanos. Eles colonizarão novos mundos e criarão novas sociedades e novas tecnologias.
Essas criaturas poderão ser baseadas em espécies que evoluíram no planeta Terra. Em mundos aquáticos, humanoides aquáticos poderão viver como golfinhos. A NASA está desenvolvendo novos tipos de motores que irão impulsionar as espaçonaves até estrelas distantes. Motores que funcionarão pela ionização do gás xenônio, gerando assim uma quantidade mínima de impulsão. Mas essa minúscula força irá impulsionar a nave a enormes velocidades. Ou os motores serão eliminados e será utilizada a energia solar. A nave teria uma gigantesca vela feita de material muito leve e resistente que captaria os raios solares. Apesar de brandos, esses raios solares, ao longo de muitos anos, possivelmente acelerariam a nave até 1/10 da velocidade da luz. A NASA já está realizando experiências com pequenos protótipos em órbitas baixas da Terra. A princípio, essa é uma ideia maravilhosa e penso que é de fato possível imaginar atingir essas altas velocidades dessa maneira. Entretanto, há diversos desafios. Um deles se refere ao tamanho da vela, que teria que ser imensa, porque a luz não exerce pressão muito grande. Estima-se que poderia ser necessária uma vela de tamanho equivalente a 1/4 da área do estado do Texas para impulsionar qualquer carga de tamanho razoável a grandes velocidades. Uma vez que a nave deixasse o sistema solar, os raios do Sol seriam demasiadamente fracos. Um feixe de laser então impulsionaria a nave para as profundezas do espaço sideral. Parece uma ótima ideia até você se dar conta de que o seu laser teria que ser colocado na Lua e teria que lançar um feixe de laser que percorresse todo o caminho até a estrela mais próxima. A dispersão do faixe de laser seria tão grande que você teria que colocar na Lua toda a energia gerada na Terra para manter essa vela energizada até a constelação de Alpha Centauro. Uma ideia particularmente fantástica se refere a uma espaçonave movida pelo mais potente de todos os combustíveis, a antimatéria. Muitas pessoas tendem a pensar em antimatéria como uma criação da ficção científica, porque é ela que fornece energia para a velocidade de dobra no filme Jornada nas Estrelas. Mas não é ficção científica, a antimatéria existe e nós a produzimos na Terra o tempo todo. A antimatéria é criada quando átomos se chocam entre si a velocidades incrivelmente altas nos aceleradores de partículas. Quando antimatéria e matéria se chocam, elas se anulam mutuamente, produzindo energia pura. É isso que torna as reações matéria-antimatéria o combustível definitivo para foguetes, porque toma matéria e a transforma totalmente em energia. O problema é que a produção de antimatéria custa muito dinheiro. Agora mesmo eu calculei que para acender uma simples lâmpada incandescente, através de reações matéria-antimatéria, custaria mais de 1000 vezes o produto interno bruto dos Estados Unidos. Se não houver antimatéria suficiente disponível, talvez então possamos usar um pouco da antimatéria que foi descoberta no centro da galáxia. O problema é que o centro da nossa galáxia fica muito distante, está a quase 50.000 anos-luz de distância. Para chegarmos lá, temos que ter algum método de propulsão que consiga nos levar a 50.000 anos-luz de distância num período de tempo razoável. O que significa que já teremos que ter a antimatéria para termos o combustível para chegar lá. É um círculo vicioso. As jornadas mais longas através do universo levarão milhões de anos. Nessas missões, será levado o mais perfeito viajante espacial, o robô. Como os robôs possuem uma vida útil infinita, eles serão capazes de viajar através do universo por milhares ou até mesmo milhões de anos.
Espera-se que quando alcancem seus destinos, eles se ativem e saiam para seus novos mundos. Humanos e robôs podem vir a ter um futuro comum. Será desenvolvido um ser híbrido, parte homem, parte máquina, um corpo artificial integrado a uma mente humana. Essas criaturas combinarão o que há de melhor na biologia e na tecnologia, o poder dos robôs com as mentes dos humanos. Cérebros de silício com pensamentos humanos e memórias humanas. Alguns cientistas que trabalham com a teoria da inteligência artificial têm especulado sobre a possibilidade de descarregar o cérebro humano para dentro de uma máquina. Isso seria possível porque podemos fazer uma réplica em transistores neurônio por neurônio da superestrutura do cérebro. É claro que a tecnologia precisará de séculos para realizar isso, porém, tecnicamente, é possível. O cérebro será conectado a um computador e os pensamentos transferidos diretamente da massa orgânica para o silício. Um dia você acordará e terá o corpo de um robô. Sua personalidade será a mesma de sempre e a única diferença é que você será imortal. Terá poderes ilimitados e seu corpo será basicamente uma máquina. Um dia, talvez os corpos robóticos não sejam mais necessários. A mente humana tornar-se-á imortal, armazenada num microchip. Daqui a milhões de anos, minúsculas espaçonaves viajarão até os confins do universo, levando toda a humanidade armazenada eletronicamente. Esses seres extraordinários vagarão eternamente pelo universo, usando o mais perfeito meio de viagem, a velocidade de dobra. O conceito de velocidade de dobra é semelhante às esteiras rolantes dos aeroportos. Em vez da espaçonave se deslocar mais rapidamente através do espaço, ela move o espaço e o tempo ao seu redor, comprimindo-os na frente da nave e expandindo-os atrás dela. A ideia da velocidade de dobra é que você expande espaço de tempo atrás do veículo, comprime-o na frente e move uma porção inteira de espaço de tempo mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade de dobra será o derradeiro desafio tecnológico. Mesmo que pelas leis da física a velocidade de dobra fosse possível, ainda não está claro se ela seria prática, dadas as quantidades de energia disponíveis no universo. Também não sabemos se podemos criar aqueles tipos estranhos de energia que produziriam os estranhos efeitos gravitacionais que poderiam realizar a velocidade de dobra. É uma questão ainda aberta no limiar da física moderna. No futuro, qualquer coisa pode ser possível. A ciência está começando a se aproximar da ficção científica e a velocidade de dobra não pode ser descartada. Não se pode descartar o ponto de energia zero e todos os outros fabulosos tipos de esquemas que estão sendo seriamente estudados pelos físicos profissionais. Há 100 anos, andar na Lua era apenas um sonho. É quase impossível imaginar o que poderá acontecer no século XXI. Estamos apresentando O Mundo Natural. Algum dia pode se tornar necessário abandonar o planeta Terra ou enfrentar a morte certa quando o planeta morrer. No futuro próximo, descobertas tecnológicas irão definir esse êxodo. Os físicos desenvolveram um sistema que prevê quando as civilizações alcançarão determinados patamares científicos. As civilizações em desenvolvimento estão classificadas em tipo 1, tipo 2 e tipo 3, de acordo com o seu desenvolvimento tecnológico. Um sistema do tipo 1 seria uma civilização planetária. Seus membros controlam os terremotos, as montanhas, os oceanos, o clima está sob seu comando. Eles são capazes de dominar todas as formas de energia existentes no planeta.
Uma civilização do tipo 2 possui a energia de uma estrela. Eles podem interagir com as estrelas. Eles obtêm sua energia a partir das erupções solares. Uma civilização do tipo 3 já exauriu a energia de uma estrela e é verdadeiramente galáctica. Fazendo uma comparação, Guerra nas Estrelas baseia-se em um império, uma civilização do tipo 3. A Federação dos Planetas, como vista na série Jornada nas Estrelas, seria uma civilização emergente do tipo 2. Eles mal conseguem iniciar o processo de ignição das estrelas. Então, qual é o estágio alcançado pela nossa civilização? Nós somos do tipo 0. Obtemos nossa energia a partir de plantas mortas, do petróleo e do carvão. Isso mostra o quão primitivos ainda somos na escala das civilizações que podem existir no espaço sideral. Mas talvez dentro de 100 ou 200 anos possamos alcançar a condição de civilização tipo 1. A humanidade está aprendendo a manipular a biologia e está dando os primeiros passos para controlar a evolução através da genética. Novos robôs e novas tecnologias estão sendo desenvolvidos. Algumas pessoas dizem que somos sonhadores, que jamais deixaremos a Terra. Se for assim, então estamos perdidos. A brincadeira acabou. Os seres humanos terão sido uma experiência nesse belíssimo planeta, o terceiro a partir do Sol. Mas isso terá sido tudo, apenas uma experiência de curta duração. Eu gostaria de poder sonhar com o dia em que mudaremos esse destino. Que quando a própria Terra morrer, não tenhamos necessariamente que morrer junto com ela. Eu acredito que ainda verei o dia, um dia no futuro, quando poderemos iniciar o processo de construção dos projetos que nos levarão a dar os primeiros passos em direção às estrelas. O que parece certo é que quando as estrelas forem finalmente alcançadas, novas espécies se desenvolverão, serão capazes de se espalhar e poderão explorar todo o universo. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo.